Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 21ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. A aula de hoje é uma aula de cunho histórico, não menos importante do que os conteúdos que já vimos. Nós vamos conhecer como surgiu os containers, como nós estamos vendo na foto, não é? Os containers hoje é o meio principal de transporte de mercadorias, né? Por meio multimodal. Como assim multimodal? Então, os caminhões podem transportar, nós já vimos isso nas estradas, né? Navios transportam, aviões, né? E as barcaças que andam nos rios também utilizam esse meio de transporte universal, facilitando o deslocamento, barateando o custo e trazendo maior velocidade nas entregas. Vamos conhecer então a origem dos containers. Em 1937, o jovem estadunidense Malcolm McLean, nascido em 1913 e falecido em 2001, dono de uma pequena empresa transportadora, observava no porto de Nova York, nos Estados Unidos da América, um embarque de mercadorias contendo algodão. Ele notou que o processo era muito demorado e causava bastante desperdício de material. Com isso, teve a ideia de criar um meio de armazenagem e transporte de cargas. Olha que interessante! Ele achou um meio de armazenagem e, ao mesmo tempo, de transporte que seja seguro, veloz e de baixo custo. Vamos dar uma olhada? Mas, para conhecer a história dos containers, precisamos voltar a 60 anos atrás, quando os containers intermodais, como os de hoje, não existiam. Malcolm McLean foi um americano nascido na Carolina do Norte, que após terminar os estudos juntou dinheiro para ingressar no ramo de transportes rodoviários, comprando um caminhão. Ou seja, ele virou um caminhoneiro para transportar mercadorias. Achou que ia se dar bem nesse tipo de negócio, né? E durante uma entrega para um dos seus clientes, que Malcolm viu como eram realizados os carregamentos e descarregamentos de cargas de maneira totalmente braçal. Estamos vendo aí, ó, né, as mulheres enchendo barris de peixes para serem transportados. Imagine o tempo despendido e o desperdício. Logo ele constatou o tempo que demorou para que tudo foi realizado e percebeu que quanto mais tempo parado, menos dinheiro ele ganhava, já que o negócio dele estava totalmente ligado ao tempo de trabalho. Aí está o primeiro caminhão do Malcolm, né? Então, como caminhoneiro que é, até hoje é assim, quando se entrega rápido, você tem lucro rápido. Os transportes vivem em função disso, em função do frete. Quanto mais transporte se conseguir, mais o caminhoneiro tem seus lucros, não é? Com o tempo, o negócio de transporte rodoviário de McLean foi crescendo e ele chegou a ser um gigante do setor, possuindo mais de 1.800 caminhões e 37 terminais de transportes espalhados pelos Estados Unidos. Então ele se tornou um gigante no transporte. E ali ele observando, né, os funcionários do cais, né, estivadores, transportando para o navio o carregamento de algodão, os fardos de algodão, né? Realmente não era muito fácil, muito demorado, cansativo, custoso. Olha quantos funcionários era necessário se pagar para fazer o transporte, né? Com o mercado crescendo, foram surgindo várias restrições de peso e taxas de cobranças para o transporte rodoviário. Essas taxações impactaram diretamente no bolso de McLean. Então ele começou a observar que no cais o transporte era
era custoso não só em questão de mão de obra, em questão de tempo e desperdício, como o transporte rodoviário, que era o serviço dele, também era dispendioso por causa dos impostos que ele tinha que pagar. Tudo isso gerou nele um questionamento e queria encontrar uma forma diferente, né, e mais eficiente de transporte e armazenamento. Foi aí que ele teve a ideia de criar um trailer de tamanho padrão que poderia ser transportado em centenas de unidades através dos mares, ao contrário dos caminhões que podiam transportar apenas 1 ou 2 trailers por viagem. Então a ideia dele de criar os containers partiu da ideia dos trailers, né? Um caminhão consegue transportar um trailer grande como esse, um só, né? E no navio? O navio consegue levar centenas. Ele falou, puxa, teve a sacada, né? O caminho é o transporte marítimo, né? Que os países precisam fazer comércio entre uns e outros para poder sobreviver. Então, o futuro é o transporte marítimo. Desta forma, ele foi deixando o negócio dos caminhões num segundo plano e focando suas energias no transporte marítimo de containers. Porém, para que sua ideia fosse realizada com maestria e sucesso, não foi fácil, já que ele, de certa forma, provocou uma revolução no seu segmento. O que é isso? Se eu vou transportar em containers, né, eu posso usar guindaste em vez de usar mão de obra para carregar, né? Com isso, eu vou economizar tempo, volume a ser transportado, não vou ter desperdício. E como esses containers são de aço, a possibilidade de dano do produto é infinitamente menor. Como você pode imaginar, isso exigia muito trabalho e convencimento para que o seu projeto se realizasse. Toda inovação gera resistência, não tenha dúvidas. Antes da pandemia, eu sugeria o trabalho com vídeos, aula no WhatsApp, eu dou aula no WhatsApp, a resistência foi total. Chegou a pandemia e está todo mundo fazendo videoaula. Eu vejo no futuro as pessoas usando o WhatsApp para dar aula também. É muito eficiente, né? E é uma inovação. Encontra resistência como o Malcolm encontrou com a sua nova ideia. E nós vamos entender um pouquinho e fazer uma correlação com o nosso mundo atual. McLean, certo de que sua ideia com os containers daria certo, vendeu a sua empresa de caminhões em 1955 e comprou uma nova empresa no ramo de navegação. A partir desse momento, ele começou a testar formatos de containers, até encontrar aqueles que dariam certo. O container que mais o agradou era forte, padronizado, empilhável, ou seja, dava para colocar um em cima do outro, fácil de carregar e descarregar, qualquer guindaste faz isso, além de ser seguro. Então, ele encontrou, vamos dizer, a galinha dos ovos de ouro, né? Um negócio que viria a ser utilizado no mundo inteiro. Até hoje é utilizado, né, gente? Com os containers prontos, agora ele teria que personalizar os navios para suportar os containers. Desse modo, ele adquiriu um navio petroleiro e o modificou para suportar até 58 containers. Olha que maravilha! Um caminhão transporta um só. Ele, com o navio petroleiro dele, conseguiu reformar e transportar 58. Antes mesmo do projeto acontecer de fato, o sucesso já era comprovado, pois pôde-se perceber que o custo de transporte poderia ter uma redução de até 25% em relação às outras formas de transporte, aéreo ou por transporte rodoviário, né? Além de que a segurança durante o transporte era muito mais efetiva, dificilmente acontecia algum dano com as mercadorias. Logo após a primeira viagem com o navio petroleiro adaptado, o primeiro navio específico para transporte de contêineres marítimo foi projetado. Surgiram então os primeiros contêineres, grandes caixas de aço padronizadas para embarque nos navios. Depois de várias experiências realizadas no próprio país, em 1966, o empresário lançou-se na aventura de enviar o SS Farland
o primeiro cargueiro adaptado ao carregamento de 50 contêineres, apto a navegar por águas internacionais, até o porto de Roterdã, na Holanda, na época o maior porto do mundo. Então, o teste que ele fez foi um sucesso, trazendo para ele tudo aquilo que ele sempre buscou, né? Um trabalho eficiente, rápido e que trouxesse lucros para ele, naturalmente. Anos depois, Maclean fundou a companhia Sea-Land, depois Marsh Sea-Land, entre outras, pioneira do sistema intermodal, que utiliza duas ou mais modalidades de transporte de carga desde sua origem até o destino final. O que é o transporte multimodal? Estão vendo aí, né, um caminhão, né, tirando a carga dele e transportando para o navio transportador. Multimodal, usou dois meios de transporte. Poderia usar mais um, né? Tem locais que chega o trem. E aí um vagão de trem é um container. E eles transportam da mesma maneira. E um avião também, os aviões cargueiros também usam os containers como meio de transporte. Por isso, multimodal, utiliza vários meios de transporte para atingir com eficiência o cliente final, com menor custo e com um menor tempo. Até aqui os containers eram de 33 pés, diferente dos containers utilizados hoje, que são de 40 e 20 pés. Foi somente no final da Guerra do Vietnã, em 1968, que os formatos dos containers mudaram e passaram para os modelos já conhecidos como standard. São modelos padrões, né? Então foram muitos testes, né, até chegar no modelo que nós temos hoje. E tudo nasceu com a ideia do Maclean, que tirou a ideia dos trailers, né? E até chegar no formato que nós temos hoje. A invenção de Maclean transformou o sistema de transporte mundial. Atualmente, 95% de toda a carga circulante no mundo é transportada em containers. Além disso, hoje em dia os containers servem de inspiração para acomodar escritórios, móveis, banheiros públicos, até mesmo salas de aula adaptadas. Aqui temos um exemplo, né, de uma edificação, usou um container para fazer uma sala de aula, com vídeo inclusive. Pode ser uma sala de escritório, né? Como vimos, os containers vieram para revolucionar o mercado. E como vocês podem imaginar, até que eles fossem aceitos totalmente, o Sr. Maclean, a sua e as outras empresas do setor tiveram que passar por vários problemas, tais como greves, como eu acabei de falar para vocês, né? Revoltas dos sindicatos e pessoais ligados diretamente ao antigo trabalho de carga e descarga de navios. Então as pessoas estavam perdendo seus empregos. Até hoje, cada inovação que vem acaba com o emprego das pessoas, né? Por isso que a gente está sempre dizendo, o profissional atual ele não pode parar de estudar, tem que se atualizar sempre. O que aconteceu aqui, aconteceu também aqui na nossa região, no agronegócio, o negócio de cortar cana, né? A cana era até 2010, se não me engano, o corte de cana era feito manual. Com a chegada das máquinas automatizadas, os cortadores de cana semi-alfabetizados perderam seus empregos. Quem que sobreviveu? Aqueles que não pararam de estudar e aprenderam a manusear esses equipamentos. Hoje, uma cortadeira de cana automatizada tem ar-condicionado, música e um operador consegue fazer o serviço de 100 cortadores de cana manuais, né? Então, essa tendência é uma tendência que é permanente, né? Vimos o mesmo problema com o Uber. Quando o Uber chegou, trazendo mais facilidade para o transporte, os antigos taxistas não gostaram, perderam aí muitas oportunidades de trabalho. Hoje a gente vê muitos taxistas que viraram Uber também. Imagine que até então o transporte de cargas eram feitos por várias pessoas, como nós estamos vendo nessa imagem, né? Ou seja, muitas pessoas dependiam desse trabalho.
Após a chegada dos containers, muitos desses empregos foram desaparecendo, como hoje também. Com a pandemia, gente, o que está acontecendo? Uma grande mudança. As empresas perceberam que o trabalho home office, ou seja, as pessoas trabalhando em casa, é mais econômico. As empresas não precisam ter mais grandes empresas, grandes prédios com salas para abrigar todo mundo, né? É muito mais econômico ter o profissional trabalhando na sua casa, não preciso pagar transporte, não preciso pagar almoço, né? E acabam registrando ele não como empregado, mas terceirizando. Pronto. É a tendência daqui para frente. Jamais vamos ter mais empresas contratando as pessoas, né? Muitas pessoas para trabalharem juntas. É isso que vai assim. Então, o mundo sempre está em evolução e os processos também. Após a situação normalizar em 1970, a empresa de Malcolm McLean já era uma potência, contendo 36 navios porta-containers, como a gente está vendo ali, olha. É um navio que só transporta container, né? De 27 mil containers, além de dezenas de conexões em portos espalhados pelo mundo. Ou seja, ele ficou milionário. Tinha um caminhão, ficou milionário. Então a gente vê que nós estamos vivendo uma época, gente, em que o que vale mais é a inteligência, é a criatividade, é o empreendedorismo, né? Quem tem novas ideias e consegue implementá-las, consegue se superar, né? É isso. O mercado de transporte de containers passou a crescer cada vez mais. Os navios foram ficando cada vez mais robustos, ou seja, cada vez maiores, né? Com capacidades enormes para transporte de containers. Alguns especialistas dizem que a invenção dos containers foram um dos maiores condutores da globalização mundial nos últimos 60 anos. Então, com os containers, as empresas e os países passaram a exportar e importar muito mais, dinamizando o comércio e dinamizando também o mundo econômico e a globalização de língua, a globalização de costumes, né? O nosso planeta passou a ser um único país, por assim dizer. Graças ao Sr. Malcolm McLean, hoje temos a possibilidade de construir casas ou qualquer outro projeto utilizando aqueles antigos trailers que ele inventou, já que os containers possuem uma vida extremamente longa, podendo passar de 120 anos facilmente. Então aqui nós temos um prédio construído só com container, né? Containers usados. E olha que bonito que fica, né, gente? Foi uma grande invenção. A gente vê também nos times, né, de futebol utilizando esses trailers, né, esses containers, como um local para as pessoas ficarem, né, para as pessoas morarem, para os jogadores morarem. E nós tivemos o caso, né, alguns anos atrás, de um curto-circuito que teve no ar-condicionado, infelizmente matando muitos jogadores que estavam começando a sua carreira. Mas é isso, é uma inovação. Com isso, nós encerramos a nossa 21ª aula do curso de almoxarife estoquista. Espero que vocês tenham gostado da aula. Contamos a origem dos containers e quanto isso dinamizou os transportes e facilitou também a globalização do nosso planeta. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.